Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem está sofrendo de ansiedades, de depressão, de crises de angústia, ele não consegue saber a razão, ele não consegue murmurar, ele não consegue ruminar, e aí ele vai buscar um tratamento na ciência, que isso não é errado, mas muita gente, por não saber nem o que é ciência, ele busca pseudociência, ele busca misticismo, achando que é uma ciência em alguns lugares. E aí, quando ele está sofrendo sobre a área emocional dele, ele vai buscar a Deus e ele não consegue entender a razão do que ele sente. Porque na cabeça de uma pessoa que ela não consegue ruminar, ela diz, eu rezo, eu oro, eu busco, mas Deus não fala comigo, eu não entendo sobre essas coisas espirituais. Então ele desiste da crença dele sobre Deus, né? Vai buscar o misticismo e algum pseudociência, por ele não entender que Deus abomina essas coisas, e aí ele termina naturalizando depressão, crises de ansiedade, angústia, e aí ele vai ficar uma pessoa totalmente incrédula por não conseguir ruminar, por ele desconhecer dos assuntos. E aí, geralmente, essas pessoas que sofrem de ansiedade, ela busca entender, buscar uma ajuda, assim, no Mindfulness, um exemplo. Tá muito na moda essas práticas, né? É tipo a neuroplastia, que lhe ajuda a entender o cérebro humano. Como reconstituir a sua memória, os seus pensamentos. Então, não sei se você já ouviu falar sobre Mindfulness, que é a pessoa que se concentra naquilo que está fazendo para poder estabilizar as suas emoções, para poder tentar reconstituir o cérebro. Mindfulness é isso. É você tentar botar os pés no chão. Isso é o que a ciência ensina para você. E eu vou explicar para você por que é que algumas pessoas não conseguem ruminar. Então, elas praticam, por exemplo, se eu for praticar o Mindfulness, eu vou lavar os pratos e agora eu vou me concentrar no sabão, na textura do sabão. Eu vou jogar a minha mente para algo que eu esteja fazendo, sentir o cheiro do sabão, praticar algo que eu esteja a plena consciência do que eu estou fazendo. Porque quem sofre de ansiedade, geralmente que não consegue ruminar, veja bem como é a mentalidade e o emocional de uma pessoa ansiosa. Ela está no supermercado fazendo compras, e aí quando ela está lá, ela está pensando, quando ela sair de lá, o que é que ela vai fazer. Ela está no supermercado, mas a mente dela está no que ela vai fazer. E aí, quando ela vem para casa com as compras, agora ela vai pensar o que ela fez no supermercado. Então, ela vai dizer, meu Deus, por que foi que eu não comprei tal coisa? Ai, meu Deus, eu conversei com fulana, para que eu falei isso? Tá entendendo? A mente da pessoa ansiosa, ela nunca tá no presente. Ou ela tá no passado, ou ela tá no futuro. E aí ela vai percebendo que ela tem um problema de pertencimento, ela não tem a plena consciência do que está fazendo. Então, quando uma pessoa está sofrendo de crise de ansiedade, ela passa a entender que ela precisa de uma ajuda. Ela passa a entender que está esquecendo, que está ficando uma pessoa murmurenta, que está sempre com a mente em outras coisas, que ela não consegue usufruir do que está fazendo. Então ela vai se tornando uma pessoa que está murmurando, ela está sempre uma pessoa esquecida, ela não consegue usufruir bem dos projetos da vida dela, então ela vai buscar uma ajuda. E por não saber sobre as coisas espirituais ou de ciência, o que é ciência e o que não é ciência, ele termina, às vezes, se envolvendo em misticismo, mas ele não sabe a causa daquilo que ele sente. Por que é que ele é assim? Então, ele termina ficando uma pessoa incrédula. E aí, Deus explica que pessoas que são angustiadas e ansiosas, e ela vai buscar uma crença
né, uma crença religiosa ou sem ser religiosa, ela vai buscar apenas uma ajuda, mas ela não sabe por que ela é assim. Por que é que ela é assim? Por que é que ela não consegue se concentrar? Então, quem sofre de ansiedade geralmente não consegue se concentrar. Ele começa a ler um livro, ele não termina, ele procrastina muito, a mente dele sempre vai estar ou no passado ou no futuro. E aí ele vai vendo que ele está precisando realmente dessa ajuda. E ele não sabe o porquê, que é o que eu vou explicar aqui para você. Que a Bíblia explica isso para você. Então tem muita gente que não vai para a Bíblia saber nada, como eu já conheci pessoas que dizem que é religiosa, que louva a Deus, que faz culto dentro da própria casa, mas quando viu a buscar a Deus com uma sede tão grande ir para a Bíblia, aquela própria pessoa querer me influenciar, dizer, não, você não tem que ser assim, porque tem pessoas que vai ler a Bíblia e até enlouquece. É assim que alguns religiosos acreditam. Não é bem assim não. Eu não preciso estar lendo Bíblia. Eu creio em Deus do meu jeito, mas ele vai sofrendo as consequências dos próprios atos e ele não sabe onde é que ele aborrece a Deus. Por que é que ele vive nos médicos? Por que é que ele tem crises de ansiedade? Por que é que ele se sente muitas vezes angustiado? Então, o que é que ele faz? Ele naturaliza aquilo que ele sente, espiritualiza outras coisas, descredibiliza até a Bíblia, ele não sabe a respeito de Deus, do espiritual, então ele vai buscar uma crença. Como é que eu vou crer em Deus? Ele vai buscar uma crença, mas naturalizando viver nas trevas, que é o que Deus explica. Deus explica exatamente isso. Cada um vai buscando crer de uma forma, mas ele não se reconhece nos próprios erros, pratica o erro como acerto, ele vive murmurando, ele vive com ansiedade, com excesso de medo, ele não tem pertencimento, ele não tem plena consciência dos atos dele e ele não sabe o porquê, porque ele não quer Deus, ele já crê da forma que ele é. Então, eu não sei se você já ouviu dizer assim, pessoas que vai buscar um tratamento e ela vai buscar um tratamento para ansiedade, um exemplo. Mas aí vem os efeitos colaterais do medicamento que ela tomou para ansiedade. Então, ela começa a tomar o medicamento para ansiedade e aí o libido dela acaba totalmente. O homem não consegue ter mais ereção. Então, as pessoas vão buscando de fora para dentro entender a razão daquilo que ele sente, porque ele não quer a causa do que ele sente. Ele quer apenas resolver o problema que ele sente. Então, se ele sente angústia, ele quer o problema da angústia. Se ele é ansioso, ele quer um comprimido para ansiedade. Ele não quer saber por que ele é ansioso. E Deus explica isso. Então, eles vão buscando. Muitas vezes ele crê que o misticismo é apenas a feitiçaria, a macumbaria. Ele não vai para a Bíblia. Ele não quer entender. Do mesmo jeito que ele crê fora, que ele diz que não, Deus só abomina os espíritos de macumba. Eu não quero isso para minha vida. Aí eu não vou não. Então ele vai buscando uma solução para a vida dele da forma que ele acredita. Então, quando uma pessoa é assim, geralmente ela vai buscar um medicamento para alguma coisa que a ciência não é pecado. Mas tem coisas que não é ciência e não é aprovado nem pela ciência. Mas se eu encontro ajuda ali no pseudo da ciência, se eu vi ajuda, eu acredito. É para o meu bem. É assim que as pessoas acreditam. Entende? Então, quer dizer, é como eu estou dizendo para você, a pessoa vai buscar uma ajuda para ansiedade e de repente ela vê que ela não tem mais a ereção no lado sexual, na área sexual dela. Aí então agora eu tenho que parar de tomar esse remédio, esse tratamento está afetando a minha área sexual. Então ele vai buscar outro tipo de tratamento porque afetou a ereção dele. Mas ele não quer mesmo, é a causa. É a razão. Por que é que eu estou sofrendo? De angústia, de depressão, de ansiedade. Então, ele pratica o mal
como coisa boa, e aí ele vai buscar a solução de fora para dentro, e aí o que é que vai acontecer com essas pessoas, que Deus explica? Ela não vai conseguir murmurar. Murmurar não, ela não vai conseguir ruminar, entende? Ela não vai conseguir se ver, ela não vai ser convencida dos seus próprios erros, porque ela já tem erro como acerto. Então, nem ela vendo, ela não vai ser avivada com o que ela tá vendo, porque ela quer Deus, mas ela quer esse Deus sem Bíblia, sem a obediência. E Deus explica isso em Isaías 9:19, que eu vou explicar aqui para você, né, sobre essas crenças, que é o pseudociência, que muita gente é influenciado no pseudociência, acreditando que é ciência. E a própria ciência não tem como ciência, abomina, não é aprovado pela ciência, mas se eu fui ajudado ali, se foi uma planta que me trouxe essa cura, entende? Então ele é influenciado no misticismo e ele não entende, porque ele não crê no que vê. Ele quer apenas a solução do que ele vê. E aí é como eu estou dizendo a você, quer dizer que eu vou buscar uma ajuda para a minha ansiedade, mas quando eu percebo que aquele tratamento da minha ansiedade, eu fiquei mais calmo. Eu estou lopado, eu estou lesado do medicamento. Agora eu percebi que eu não tenho mais ereção. Minha vida sexual foi abalada. E aí? Então eu vou buscar outro tipo de ajuda. Mas eu nem sequer rumino, eu nem sequer penso, por que é que eu estou sentindo isso? Então uma pessoa que ela acha que a neuroplasticidade, que a pessoa vai buscar uma ajuda de fora para dentro, que eu vou usar a plasticidade do meu cérebro, eu vou me concentrar aqui no sabonete, eu vou firmar os meus pés no chão para ter a consciência agora do meu corpo, eu quero sentir a minha mente, eu quero refazer o meu cérebro, e ela cometendo os mesmos erros, e ela vai achar que isso é Deus, que ela vai encontrar uma ajuda, solucionar, zerar os problemas da vida dela, ela vai ficar sendo enganada. E Deus explica isso, que não é que a pessoa não tenha ajuda, ela vai ter ajuda, mas é uma ajuda momentânea, ao ponto dela ir agravando as iniquidades, de ir agravando as transgressões, e ela não querer mais entender, não querer saber, ficar descrente, entende? Então, quando você vê uma pessoa que ela está sofrendo, por exemplo, se eu estou sofrendo porque eu fui abandonado emocionalmente, se eu estou sentindo, se eu estou ficando abalado e eu não quero pensar em mim, se eu não quero saber de mim, eu quero saber por que foi que essa pessoa me largou. Eu quero saber por que foi que essa pessoa me maltratou. Eu quero saber por que essa pessoa não me dá valor. A pessoa não me dá valor, eu quero entender a pessoa, é porque eu não rumino. Eu não me questiono. Eu não quero saber as minhas aflições. Porque se você não pensa em você mesmo, se você não é capaz de querer Deus para tratar o seu emocional, e sim você ficar buscando um Deus que explique para você a razão do comportamento alheio, é porque você não rumina. Entende? O que é que Deus está explicando? Então, quem pratica essas coisas, geralmente, que eu vou explicar aqui para você, que a Bíblia está explicando, quem anda na yoga. Por quê? Porque a prática da yoga, que as pessoas não conhecem, quem anda em constelação familiar, quem pratica yoga, astrologia, tudo isso é pseudociência. Tudo isso você vai buscar de fora para dentro uma solução para o seu corpo, uma energia que traga uma energia, uma cura, uma estabilidade emocional, uma ereção melhor, para que eu pense em mim, para que eu tenha consciência da minha neuroplasticidade, que a plasticidade do cérebro, ele pode se refazer. É assim que as pessoas pensam. Então, quer dizer, eu abomino o que Deus quer me ensinar para buscar uma satisfação momentânea. É isso que Deus está explicando aqui, onde eu vou ler para você. Então, quem pratica essas abominações que Deus explica,
não tem conhecimento sobre o espiritual, muitas vezes não quer abrir mão, porque ele já sente a satisfação. Abrimento de chakras, pessoas que vai buscar de fora para dentro a solução do que ela sente, a razão do que ela sente de fora para dentro. Mas ela não quer ruminar. E por qual motivo ela não quer ruminar? Porque é que ela não quer, não, ela não consegue. Por que ela não consegue? Então Deus explica aqui. Talvez alguém os diga, vamos perguntar aos médios. Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que cheireiam e que murmuram. O que significa cheirear? Cheireiam. É a pessoa que pratica aquilo, é uma prática normal para ela, não é pecado. As que murmuram, que está o tempo todo reclamando, e as que cheireiam, ela usa a palavra de forma com duplo sentido. Ela não usa a palavra com verdade. É o que Deus está explicando. É aquela pessoa que diz que chama o outro de meu amor em tempo de comer, vive com raiva. Mas ele está desfazendo. Ele fala a palavra com duplo sentido. Então eles cheireiam e murmuram. Entende o que Deus está explicando? Então Deus diz, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos consultará-se aos mortos? Deus está explicando, quer dizer que as pessoas vão buscar os mortos, acreditando que vai achar uma ajuda para a própria vida? É uma crença muito louca que Deus está explicando aqui, que eles creem. Então, por ele crer dessa forma, ele não vai conseguir mais ser convencido dos próprios erros. Entende? Ele não vai mais ser convencido dos próprios erros, ele não quer a ajuda de ninguém, ele não crê em Bíblia, ele não crê nem no que está vendo. Deus está explicando que é uma loucura a pessoa buscar a ajuda dos mortos para os vivos. Pessoas que já saíram da vida, morreram, se são demônios ou não, só Deus é quem vai mostrar a ele, quando ele desencarnar, o que é que ele se transformou. Ele acha que vai para o céu cometendo todas as abominações na terra, rejeitando Jesus em uma cruz, para trazer para ele uma cura, ao ponto dele viver bem na terra, usufruir bem da própria vida. Então eles preferem viver nas trevas. Deus está explicando aqui em Isaías 9:19. Então a lei e os testemunhos, se eles não falarem segundo a verdade. Essa lei para ele não funciona, Deus está explicando. Não funciona, eles não vivem na verdade. Então, a lei e aos testemunhos, testemunho é o quê? A fala. Se eles não falarem segundo a verdade. E porque não há luz neles. É porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Eles são famintos da verdade, mas ele não é mais convencido. Por quê? Porque eles transformaram o erro em acerto. Porque eles não viram que tinha consequência nenhuma na mentira, na palavra da mentira. Então ele usa a palavra com segundas intenções, eles murmuram com a palavra, então ele sofre de angústia, de depressão e de ansiedade. E aí o que é que ele faz? Ele naturaliza os próprios sentimentos, as próprias emoções, por viverem no caminho das trevas. Então Deus explica, não é sobre misticismo. O verdadeiro espiritual que Deus explica não é de fora para dentro, é de dentro. É uma pessoa que quer a verdade, é uma pessoa que quer viver no caminho da verdade. Ela está cansada, ela está exausta de viver fingindo, de viver mentindo, de viver de aparência. Então Deus vai e abre os olhos espirituais dessas pessoas. Mas quem não quer a verdade, ele já vive na mentira, rumina a mentira, e aí ele sofre de depressão, crises de angústia, ele está sendo abatido, ele vive nas trevas, mas quando ele se recupera mais um pouco, ele vai mais uma vez praticar a mentira.
porque ele não é convencido das próprias mentiras. Entende o que Deus está explicando aqui? E passaram pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Vai chamar por Deus, vai olhar para cima, mas vai viver amaldiçoando o seu rei. Amaldiçoando o seu rei quer dizer, ele vai viver falando mal do pai, amaldiçoando o seu rei, e vai falar mal dos filhos, porque ele já vive mal. E ele não sente, entende? Ele não sabe discernir entre a emoção e o sentimento. E por isso, eles xereiam e murmuram. Porque ele não entende sobre o que sente. Entende o que Deus está explicando? Então Deus diz, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para a treva. Então quem pratica essas práticas que Deus abomina, muitas vezes as pessoas não vão para o espiritismo, porque ela diz que sabe que a Bíblia não aprova a feitiçaria, a macumbaria, mas não é o misticismo apenas da feitiçaria que traz a angústia, a depressão e a murmuração, e sim uma crença de fora para dentro. Então tem pessoas que vai buscar uma ajuda de fora para dentro e vai praticar o que Deus abomina da mesma forma. Porque, olha, a deusa, a Kundalini, que quem pratica yoga, quem vai para alguns tipos de crença, que não estuda a respeito disso, ele vai praticar um espiritismo, né, de fora para dentro. Então, a Kundalini, o que é que ele promete com a Kundalini? Que é um espírito que traz uma satisfação no corpo, que traz uma paz. Então, a Kundalini é um espírito que engana e influencia as pessoas de uma maneira, para quem busca o misticismo, que é várias fontes de misticismo que a Bíblia ensina. Então, quem não quer a Bíblia, automaticamente ele vai cair no misticismo de alguma maneira. Não foi pelo nome de Jesus, descredibilizou tudo que Jesus veio ensinar, não quis Deus, não quis saber como funciona a palavra. Ele usa da palavra, mas ele não sabe a razão do que fala, o sentido do que fala. Então, o que é que ele vai fazer? Por ele viver pela visão, por ele viver pelo que vê, por ele não querer ser convencido dos próprios erros, ele vai viver falando mal, que é a murmuração, e xeriando, né? Xeuriando, que é a pessoa que usa a palavra com duplo sentido. Então quer dizer que é sobre os pássaros, sobre um som, mas é sobre a palavra que Deus está explicando aqui. Ele não sabe como funciona a palavra. E quem não sabe como funciona a palavra, ele está murmurando, ele está reclamando, ele está cansado, está tudo em ordem. Mas ele está o tempo todo se vitimizando, cansado. Ele está falando pelo que sente. E aí ele não sabe, a razão é do que sente, porque ele usa a palavra de julgamento, ele está sempre do contra. A palavra dessas pessoas é usada com duplo sentido para desfazer de alguém, para julgar alguém, para desmotivar alguém, para calar alguém. Ele não entende a razão do que ele sente. Então ele é confundido de fora para dentro. Entende? Então quem busca abrimento de chakras, quem busca yoga, quem busca terapia, quem busca astrologia, homeopatia, tudo isso vai buscar uma ajuda de fora para dentro, que não é ciência, não é nem aprovado pela ciência. Deus aprova a ciência. A ciência foi criada para ajudar as pessoas. Mas aquilo que eu não acredito nem em Jesus, não sei como funciona a palavra, naturalizo
o desequilíbrio emocional, sentimental. Eu não sei nem diferenciar entre o sentimento e a emoção. Eu vivo confundido. Eu sou descrente. E por eu ser descrente, eu vou crer em qualquer coisa. É por isso que as pessoas dizem, eu creio em Deus da minha forma. Então ele vai buscar o Deus dele, da forma dele, mas ele vai buscar só uma camuflação, uma ajuda. E aí você entende por que tem pessoas que dizem, eu fui para o médico buscar uma ajuda para minha ansiedade e eu fiquei até mais equilibrado. Mas agora a minha área sexual, eu não consigo mais ter ereção. São pessoas que usam o medicamento e diz, o medicamento, eu consegui isso, mas o efeito colateral do medicamento deixou a pessoa alucinógena. Ela perdeu totalmente os sentidos, desequilibrou outra parte da vida dela e ela não entende mesmo, não vai entender. Deus está explicando aqui. Por quê? Porque ele já pratica abominações para Deus. Ele vai buscar uma ajuda, dizendo ele que não é espiritual, que aquilo ali é ciência, mas ele não quer saber como funciona a palavra. Ele usa da palavra e faz mau uso da palavra. E aí hoje eu entendo porque é que alguns religiosos que faz até culto dentro de casa. Religiosos que faz culto dentro de casa. Eu ouvi ele falar isso para mim. Que não é obrigado porque você crê em Deus, você ir para a Bíblia. Olha a crença de alguns religiosos. Porque tem pessoas que vai buscar Deus na Bíblia e ele termina louco. Porque não é bem assim. Porque eu não preciso ler Bíblia. Basta eu crer em Deus do jeito que eu já sou, eu creio. Então, na crença dele, ele vai abominando pessoas, abominando crenças, mas quando ele precisa de uma ajuda, que ele está precisando da saúde dele, ele não sabe a razão. Por que é que ele adoece? Por que é que ele tem essas crises de ansiedade? Que quem tem crises de ansiedade, a qualquer momento ele pode ser abalado e cair numa depressão. É a ciência que explica isso. Quando ele vê um abismo chamar outro abismo, ele já era depressivo e não sabia por viver fugindo da depressão. E sabia que tinha crises de ansiedade, mas vivia alimentando a ansiedade com apenas um medicamento, achando que o medicamento vai curar a ansiedade dele. E aí quando você vai para a palavra de Deus, é que você entende essas razões dessas pessoas que acreditam que o espiritismo é a única fonte que Deus abomina. Porque eu sei que isso está na Bíblia, eu não quero. Essas pessoas aí não prestam. Então ele acredita que o misticismo, crê nos mortos, isso não é de Deus não. Mas ele não quer saber o que realmente é de Deus ou não. Por isso eu vi isso da boca de um religioso. Religioso esse que é da minha própria família. Entende? Já teve câncer, já teve problema na área sexual, vive ganhando e perdendo, já teve vários tumores no corpo e nunca foi para a Bíblia. E por que não quer Bíblia? Porque ele não sabe o que significa a alma e o espírito. Então, quando ele pensa, quando ele não consegue ruminar. Entende por que é que não consegue ruminar? Então, qualquer crença para ele, ele vai buscar de fora para dentro. Então, vou buscar a neuroplastia, que é algo científico, que realmente existe, acontece, mas que não vai trazer a solução. Por quê? Porque se eu já pratico o erro como é o certo, as coisas erradas para Deus como algo certo, eu posso até ter uma ajuda ali. Naquela ciência, naquele espiritismo, eu posso ter aquela ajuda. Mas depois o ciclo repetitivo vai acontecer na minha vida. Mas eu estou buscando, a satisfação é fora. O que foi que me causou isso? Foi esse medicamento. Eu fui buscar uma ajuda para minha ansiedade e agora eu estou sem ereção. Eu fui buscar uma ajuda, é o efeito colateral do medicamento que eu estou tomando. Porque as pessoas que não querem Deus, elas querem Deus para fazer aquilo que ela quer. Mas ela não quer entender como funciona a palavra.
E se eu faço mau uso da palavra, eu nunca vou ser sarado das emoções. Então, o medicamento de ansiedade, ele ajuda para controlar, não para sarar. É isso que a própria ciência diz. Medicamento, ele não cura problemas de depressão, ele não cura problemas de ansiedade, ele não cura problemas de deboche, ele não cura as pessoas que usam a palavra com duplo sentido, e eles não creem em Deus, eles não sabem o que é um espírito e nem uma alma. Entende o que Deus está explicando? Então, ele alimenta as iniquidades, vive na transgressão, não quer mudança, porque ele não crê no Espírito, ele não crê em libertação, ele não crê em trevas, em luz, em nada disso. Então ele vai buscando a ajuda dele da forma que ele já é, porque ele não é convencido da palavra. E aí você entende porque é quando Deus diz, conheça-te a verdade e a verdade te liberta. Se tu não entende sobre a palavra, a tua religião é totalmente vã. Porque tu sabe da vida dos outros e da tua vida tu não sabe nada. E fica escondendo, e fica mentindo, porque não crê em Deus. É isso que Deus está explicando aqui. Então aí você fica impressionado, aquelas pessoas que busca yoga, que busca essa kundalini, abrimento de chakras, é aquela que você vê vídeos, que quando bota a mão a pessoa cai tremendo no chão, tá entendendo? Ela sempre tá buscando uma satisfação pro corpo, mas a kundalini é um espírito maligno, que Deus explica. É um espírito que dá uma satisfação momentânea para as pessoas, que traz um trabalho de respiração. As pessoas vão respirar para acalmar, para trabalhar a sua área espiritual, mas ela não sabe como funcionam as emoções. Ela não tem equilíbrio emocional. Ela não quer jejuar, ela não quer Bíblia. Então ela vai trabalhar as emoções para ser uma pessoa equilibrada, trabalha, se acalma, mas se a pessoa não entender, ela vai praticar os mesmos erros. Entende o que Deus está explicando? Ela vai ser enganada de fora para dentro. E os erros vão se replicando. Por isso Deus está explicando aqui, que até olhando para cima, clamando por Deus e amaldiçoando seus próprios reis. E a desunião dentro da própria casa acontecendo. E as pessoas não querem entender, porque não querem ser libertas, porque não creem em Jesus, porque não crê na alma e no espírito. Ela crê em um Deus que está lá fora dela, ou ela diz que sabe o que é Deus, ela diz que sabe. Ela diz que crê, mas ela não quer entender, porque ela já quer se sentir livre em uma liberdade que traz uma prisão emocional e sentimental. E aí, se as pessoas tiveram problema com os pais, provavelmente vai ter problema com os filhos. E por não ter equilíbrio emocional, vai viver condenando os filhos, vai viver justificando. Então, aquele pecado que eu só justifico, por que Deus vai ter que me curar? Por que é que Deus vai ter que me sarar ou me ensinar alguma coisa? Se eu justifico meus erros, se eu não quero ser liberta do erro. Se eu pratico o erro como coisa boa, como se a palavra com segundas intenções. Aquelas pessoas que falam com deboche, aquelas pessoas que praticam o erro como coisa certa, que sabe tudo da vida alheia, do erro do outro, mas ele não se vê e ele pratica o mesmo erro e quando ele vê que pratica, ele não muda, porque ele não consegue mudar, ele vai justificar. Entende o que Deus está explicando? Quer dizer que a visão é conturbada? Quer dizer que eu critiquei o meu pai porque adulterou, porque mentiu para minha mãe, porque deixou eu passar necessidade e eu adulterei e agora eu justifico o meu adultério? Um exemplo, o que Deus está dizendo? Eu justifico o meu adultério, eu justifico as minhas mentiras, eu justifico as minhas emoções desequilibradas porque eu não tenho amor pelos meus filhos. Porque eu não estou nem aí para os meus filhos. É isso que Deus está explicando aqui. Eu não quero saber se os meus filhos vão quebrar a cara em relacionamento. Eu não creio em Deus. Eu vou justificar os meus erros. E vou esperar para ver. E quando eu esperar para ver, eu mesmo vou viver condenando os meus filhos.
dizendo que eu sei aquilo que eu não sei. Entende o que Deus está explicando? Que eu vou viver dizendo que sei aquilo que eu não sei. E aí você entende sobre essa espiritualidade que as pessoas vão buscar de fora para dentro. Porque elas não creem em Deus. Então elas vão ditando as suas leis, as suas crenças, o que é o espiritual, o que é o emocional, o que é o sentimental, mas para ela nada tem sentido, para ela mesmo não tem sentido, porque ela não rumina. E quando uma pessoa ela não rumina, geralmente você vai perceber esse comportamento. Quando alguém deixa ela, quando alguém faz alguma coisa com ela, ela não quer saber por que é que ela sente. Por que é que eu sou assim? Por que é que eu tô me sentindo tão aflito? Por que é que eu tô mal? Porque essa pessoa me deixou e eu que tô mal. Não, ela quer saber por que me deixou. Por que é que não me quer? Por que é que ela não me quer? Ela não quer saber o que ela sente. O que é que tá faltando nela? Entende? O ruminar é isso. É eu entender o que tá faltando em mim. É eu aprender com o que fizeram comigo. É eu aprender a agradecer até aquilo que fizeram comigo. Se não me quiseram, se não souberam me tratar bem, se não quiseram aprender comigo, se eu não somava na vida dessa pessoa, vá com Deus. Eu não perdi, não. Eu me livrei. Eu aprendi até onde deu com a pessoa. Agora ela vai seguir o destino dela e eu vou seguir o meu. Eu aprendi por onde eu passei, né? Eu ficar com a minha mentalidade pensando no outro. Por que fizeram isso comigo? Eu vou ficar indignada, irritada, estressada, angustiada com qualquer coisa que as pessoas fazem comigo. Vou viver murmurando, usando a palavra com duplo sentido. Porque uma pessoa que carrega excesso de traumas, ela usa a palavra com duplo sentido. Toda pessoa que você conhecer que já foi traída na vida e que carrega traumas, ela usa a palavra com duplo sentido. Ela chama uma pessoa de meu amor querendo matar, querendo esganar aquela pessoa, mas ela não entende o que ela sente. Nem ela se questiona do que sente. Então, quando ela estiver precisando, quando ela se sentir abalada emocionalmente ao ponto de ter que tomar medicamento, ela vai buscar uma ajuda. E ela vai achar que aquela ajuda é a cura. Entende o que Deus está explicando ali? Ela vai achar que aquela ajuda ali é a cura total. E aí ela vai clamar por Deus até olhando para o céu, mas amaldiçoando o tempo todo. Porque ela desconhece das razões, do sentimento e da emoção. E como Deus vai curar uma pessoa que ela não quer? Entende? O que é que Deus está explicando para você? Como é que Deus vai curar uma pessoa que ela nega o que sente? Ou não quer saber o que sente? Então ela está pagando para ver. Se ela teve problema com os pais, ela vai ver problema com os filhos, mas ela só vai saber condenar. Porque ela não vai saber mudar. E aí o que é que ela vai dizer? Vai condenar a Deus, que foi Deus que me deu isso. Foi Deus que me fez assim. Foi Deus que me deu esses filhos. A gente só dá aquilo que a gente tem. Vai usar de desculpas. As pessoas só sabem usar de desculpas quando ela não crê em Deus. Porque aquilo que eu justifico, eu não confesso. Eu não confesso os meus erros. Entende? Se eu não confesso, por que eu quero cura? Então aí a pessoa vai somatizando a ansiedade ao ponto de ter uma depressão oculta, de ter crises de ansiedade e de precisar de medicamento. E quando ela se sente um pouquinho livre, ela vai voltar para os mesmos erros. Porque ela não acredita em Deus. Entende o que Deus está explicando ali? Que usa a palavra de forma errada. Então, é incrível quando você vê alguém falar em Deus, mas ela não querer a Bíblia. E ela dizer, eu creio do meu jeito. E do seu próprio jeito, ela não querer entender por que vive perdendo, por que vive adoecendo, por que vive essa vida de ansiedade, por que sofre de insônia. Ela não quer. Ela não quer saber. Porque ela quer se sentir livre. Nessa liberdade que lhe torna cativa. Entende o que Deus explica? Uma liberdade que eu mesmo vou causando mal na minha vida e eu não tenho a visão.
E aí eu creio num espiritismo que não me ensina nada. Numa coisa que não me explica a razão de nada, que não me traz a solução do meu problema, que camufla o meu problema. E aí, por eu ter excesso de problema do passado, o que é que vai acontecer com o tempo, com essas pessoas? Quando ela começar a se sentir abalada com a vida dos filhos, ela vai acusar os filhos porque sente pressão alta, porque não tem saúde, porque está super preocupada com os filhos. Ela vai justificar todo o seu próprio comportamento e por isso termina amaldiçoando os filhos, que é o que Deus está explicando ali. Ele usa de palavra de amaldiçoamento, porque ele não crê em Deus, porque ele não crê em libertação, porque ele não quer entender a razão de nada, porque ele quer justificar o próprio comportamento, porque ele não crê em Deus. E eu não sei se você concorda com tudo isso que eu estou explicando para você. Porque Deus explica que ele vem para aqueles que reconhecem que são pessoas doentes, que reconhecem que pecou, que quer ser curado emocionalmente. E tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não crê, que ela não é convencida nem daquilo que está vendo. Quando ela está vendo, ela não vai se questionar. Por que é que eu sinto isso? Por que é que eu sou assim? Não. Ela vai condenar. Porque eu só senti isso por causa dela. Porque eu tô assim por causa dele. Porque eu sou assim por causa de fulano. E ele não murmura, ele não rumina. E por que ele não rumina? Porque ele não quer ruminar. E aí quando ele quiser, ele não vai conseguir. Deus está explicando ali. Que ele não vai conseguir mais ruminar. Se ver. Então ele vai buscar o quê? Uma ajuda fora. Vai para muitas vezes para a pseudociência, para uma cura que me traga uma satisfação desse momento do que eu estou passando. Explique isso. Eu quero a solução disso, eu não quero entender mais nada. Não venha me explicar nada. Porque eu sou assim, eu não quero mudar. Algumas pessoas são assim, porque era o que eu mais via na minha casa. Aí sabe tudo, o motivo das flatulências, abrimento de chakra, sabe, os bolos na barriga, todo o abafamento que sente, mas não quer mudança. Tá só justificando, tá só apelando, tá só motivando, tá querendo complementar os copos dos pais. Tudo que o pai praticou, ele pratica, mas ele não quer ser convencido. É isso que Deus está explicando aqui em Isaías. O excesso da angústia, o excesso da depressão, as crises de depressão e as pessoas querem Deus, mas ela não quer Deus para que mude, ela quer Deus que ajude ela a continuar no mesmo erro. E aí o erro vai causando outro erro. Entende o que Deus está explicando? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e o seu like, compartilhe esse conteúdo na vida de alguém que você deseje fazer o bem. Não sei se você já teve experiências com tudo isso que eu estou explicando para você. Porque eu já tive. Eu já andei em várias religiões, eu busquei vários misticismos. Eu queria entender o que era que eu sentia. Eu queria entender o que era Deus. Mas eu queria que Deus me ajudasse como eu já era. Entende o que Deus está explicando? Então, se Deus é para me ajudar como eu já sou, eu vou só cumprimentar e assumir a culpa. Eu vou assumir a culpa, porque eu não quero mudança. Eu quero que Deus me ajude a ganhar mais para pecar mais. Eu quero que Deus me ajude a me libertar de um vício para ter outro. Eu quero que Deus ajude a minha ansiedade. Se não for Deus, é o médico mesmo. Me dá aí algum remédio. E se eu ver que eu estou com problema agora no meu libido, o culpado só pode ser o marido ou a mulher. Ah, mas se é o medicamento, eu vou atrás de outro medicamento. Mas eu não ruminando, eu não me questiono. Entende o que Deus está explicando? Eu não me questionando, eu continuo com os mesmos erros. E aí o que é que Deus pode fazer? Não é verdade? Não sei se você concorda com isso. Então, peço que você deixe o seu comentário, por favor, e até o próximo vídeo.